num período onde o patrão fechou as empregadas de uma tecelagem e elas morreram todas queimadas. E, ironicamente, essa repressão criou o Dia da Mulher. Outra ironia, o 1º de maio foi dos 17 enforcados de Chicago. E nós vemos então as cidades mais ricas culturalmente, que é Nova York. Los Angeles é de origem espanhola, porque foi vendida por isso é que chama Los Angeles. Los Angeles é uma palavra, e São Francisco. São duas cidades de origem espanhola recuperada pelos americanos. Então essa implantação imperialista mantém as suas raízes também culturais muito interessante. E o grafite, que nós vemos no mundo inteiro, foi manifestação de Los Angeles ou São Francisco. E agora, ironicamente, derrubada as duas torres de Nova York, iniciou-se uma guerra em função das torres, e a Quinta Avenida ontem foi interrompida porque os americanos conscientes deitaram para impedir a guerra. Quer dizer, povo de Nova York, quer dizer que eles continuam com a tradição de luta. Então não tem que se criticar o povo americano, tem que se criticar o sistema. Os soldados americanos estão chocados porque eles foram levar a liberdade e veem que tem inimigos à sua frente. Porque disseram, vocês vão levar a liberdade a esses povos. Agora, os iraquianos dizem, os invasores estão nos destruindo. Então isso é duas vertentes culturais complexas. Então nós não vamos dizer, o Lula é o grande presidente. Porque dizer isso é já enterrar o Lula. Porque o Lula é um operário, é um homem simples, é um homem que foi levado por forças populares. Então o que nós temos que dizer é o seguinte, o Lula vai nos permitir a nós de fazermos o que devemos fazer. Então é o caso, por exemplo, do MST, se nesse período agora, culturalmente, há uma melhor democracia agrícola, uma melhor distribuição do território brasileiro para a população, nós temos no Lula um grande presidente, mas nós vamos ver. Como eu já tive a oportunidade de assistir na Alemanha, os socialistas, não, primeiro grave, que foram os britânicos que assassinaram o Mossadegh depois da guerra, no Irã. No lugar dele puseram o Shah do Irã, que deu o que deu a Ayatollah, que hoje é o inimigo do mal, né? Quer dizer que os erros vêm de longe. E eu vi na chamada social-democracia, primeiro o Wilson e o Callaghan na Inglaterra, deu na Margaret Thatcher, na Alemanha e na França, todo o trabalho do Mitterrand deu o Chirac. Então essa alternância do sistema é complexa e nós vamos ver o que dá. As minhas experiências é de ter reservas quanto às pessoas e acreditar na dinâmica do processo. E a cultura está envolvida nisso. Já visto o fenômeno, entre aspas, baiano na cultura brasileira como forma de atração turística. Cultura não é turismo. Haja visto que você tem o Havaí, tem as grandes pontes turísticas. E o exemplo mais interessante que turismo não é cultura é o que ocorreu em Cuba. Havana era o prostíbulo dos Estados Unidos. Era Las Vegas de hoje em dia. Então, não, muito bem, eu não vou entrar em detalhes, eu só estou tentando ver como que eu não sou um representante cultural.
Eu sou um conglomerado de coisas contraditórias, que às vezes me dá força a fazer algumas coisas e às vezes me inibe a ser um grande artista da elite. Então, eu acho que por aqui encerra a nossa discussão. Já ela é suficiente para você meditar. Agora, para terminar, só para dar um término, desde os povos primitivos, no período mais ancestral da humanidade, quando não existia propriedade privada que dividia os homens, a propriedade privada dividia os homens, eles iam caçar. E quando eles saíram da floresta para o campo aberto, eles estavam vulneráveis, porque quando tinha as árvores, os homens subiam e estavam protegidos. Então, quando eles iam caçar, o bicho atacava o homem. Então, algum deles ia morrer. Então, não era escolhido quem ia morrer. Quem escolhia quem ia morrer era o bicho. Mas todos estavam preparados para que aproveitar no momento que o bicho estava matando um para matar o bicho. Então, isso aí chama democracia ancestral. Se sacrifica-se um para salvar os outros. Bom, isso é uma realidade cultural. Esses homens, quando caçavam, eles eram nômades, eles caçavam em 2 dias o bicho, e o resto da semana que eles tinham alimento, eles se dedicavam ao culto, às festas, ao culto, a esses rituais. Esses rituais é cultura, ele é ancestral. Outro fenômeno interessante ocorreu nos Estados Unidos, uma mina foi soterrada e houve 3 sobreviventes. Numa sociedade de ideologia individualista como os Estados Unidos, um dos mineiros que saiu, ele disse: estou vivo graças ao trabalho coletivo de nós 3. Então, aí eu termino o problema cultural. Eu acho que a própria palavra cultura, ela é usada cultural de maneira cínica, de maneira repeticiamente colocando a pessoa que está ouvindo como parceiro, como se faz a notícia na Globo,